Boa noite. Dia da capital de Angola, a província de Luanda, assinala hoje 450 anos de fundação. Marco histórico do Kazenga, degradação do monumento, preocupa os moradores. Centros de abrigo em Moçambique acolhem quase 100 mil pessoas. O desenvolvimento para ver no Domingo Notícias. Uma vez mais, boa noite. Um homem de 37 anos de idade que praticava assaltos próximo das escolas dos arredores da cidade de Cabinda foi detido pela polícia. De acordo com o chefe do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, professores, alunos e encarregados de educação eram as principais vítimas do acusado. A polícia deteve o jovem de 35 anos de idade acusado de roubo qualificado aos pertences dos alunos e professores de diversas escolas da cidade de Cabinda. De acordo com a polícia, em alguns casos, o cidadão ficava próximo das viaturas. No momento de se trancar, ele abria a porta do ocupante com antecedência. Entrava e aguardava o proprietário chegar e anunciava o assalto. Ele escolhia bem os seus alvos. A sua preferência sempre foi encarregados de educação, alunos e professores. Por isso, atuava nos arredores das escolas sediadas no bairro 4 de Fevereiro. Chegou ao conhecimento da Polícia Nacional no dia 16 do mês e ano correntes, que dava conta de que uma cidadã por consentâneo, funcionária, teria sido, portanto, assaltada no momento em que levava o seu educando no centro infantil. A Polícia Nacional desenvolveu um conjunto de ações operativas e de inteligência policial que permitiu, portanto, determinar o autor deste crime. Este tinha como modus operandi o acompanhamento milimétrico das vítimas, em que no ato de bloqueio das viaturas dissimulava e com alguma rapidez evitava com que as portas do carro fossem bloqueadas e entrava na viatura aguardando o proprietário e a partir de lá do seu interior anunciava o assalto, portanto retirando bens a estes cidadãos, sobretudo os educandos que levam os seus, ou seja, os encarregados de educação que levam os seus educandos àquele centro infantil. A polícia afirma também que estão a ser feitas diligências para se apurar se o acusado atuava com um grupo ou não. Também continua, tanto algum trabalho de sequência investigativa, de modos que possamos determinar se o indivíduo atuava de forma isolada ou então existe outros seus comparsas com os quais exerciam, portanto, ou cometiam estes ilícitos nestes perímetros que nós anunciamos. Polícia Nacional em Cabinda deteve jovem de 35 anos de idade acusado de roubo qualificado. Ainda na província de Cabinda, mais de 90 enfermeiros ganharam especializações em diversas áreas da saúde. Com esta formação, os hospitais naquela região do país terão a situação da escassez de técnicos minimizada. Os enfermeiros que concluíram a formação em diversas especializações recebem certificados. São no total 97 enfermeiros especializados em áreas como neonatologia, oftalmologia, anestesia, pediatria, cuidados intensivos, entre outras áreas. A formação teve a duração de 2 anos e meio e contou com especialistas angolanos e cubanos. Os recém-formados prometeram colocar em prática todos os conhecimentos absorvidos. Ganhamos novos conhecimentos, sim, e isso vai nos valer muito para poder contribuir naquilo que é o nosso país. E eu aconselho os funcionários e estudantes, sim, andou a complicar um bocadinho em função dos períodos que às vezes escolhe dias, mas deu para superar. Praticarmos aquilo que aprendemos cada área, porque tem neonatologia, nefrologia, cuidados intensivos, anestesia, instrumentação. Nós todos nos ramos que nos especializamos temos que colocar aquilo em prática. Demonstramos os nossos votos de gratidão a Deus, ao governo, à Secretaria da Saúde
aos professores, aos coordenadores dos cursos, pela transmissão dos seus conhecimentos. João Camanda, secretário da Saúde em exercício, pediu aos recém-formados a tratarem com paciência e humanismo os doentes. Auguramos que os conhecimentos e competências adquiridos sejam colocados ao serviço da população com espírito de missão, humanismo, disciplina, respeito pelas normas técnicas e deontológicas que regem a nossa ou a vossa profissão. A administradora adjunta do município do Liambo, em representação da governadora provincial, destacou a qualidade dos profissionais e acredita na melhoria da prestação dos serviços nos hospitais locais. A formação de recursos humanos em saúde, nos cursos de especialização pós-médio dos profissionais do setor, enquadra-se no Plano Nacional de Formação de Quadro do Ministério da Saúde, considerado como sendo um compromisso do governo em continuar a apostar em formação contínua do capital humano nas diferentes áreas do saber, como impacto direto na qualidade dos cuidados prestados à população. Hoje, todas as unidades hospitalares até ao nível municipal e centros de saúde contam com médicos, porém, estes não trabalham sozinhos. Precisam de técnicos preparados para corresponder às exigências da atualidade. É assim que investir na formação em saúde é investir na vida, um dos bens mais preciosos da humanidade. Mais de 90 enfermeiros formados em diversas especializações recebem certificados. Moradores do município do Kazenga estão preocupados com o atual estado de degradação do marco histórico e apelam às autoridades a rápida intervenção para que a situação não se agrave. Inaugurado a 19 de setembro de 2005, o monumento, situado no município do Kazenga, em Luanda, foi erguido para homenagear os heróis que protagonizaram os assaltos às cadeias e esquadras coloniais nos primeiros passos da luta armada pela independência do país. Passados mais de 20 anos após a sua inauguração, o marco histórico, como é conhecido, apresenta uma imagem preocupante, segundo alguns munícipes. O marco histórico do Kazenga está péssimo. Se a quem de direito não tomar peito, até a estátua um dia vão encontrar, levaram. Por isso, a quem de direito tome responsabilidade e vê o que se passa o marco 4 de fevereiro. É péssimo. Nós só queremos que o Ministério, que é de tutela, tome responsabilidade para o marco histórico do Kazenga. Está mal. O marco histórico de hoje, isso tornou como um cemitério, porque isso tornou como um sítio de refúgio da delinquência. É a droga, a prostituição, tudo está aqui. A polícia quer dizer que não consegue como controlar o espaço. O espaço tornou como um campo de batalha. O marco histórico de ontem, em relação a hoje, é uma tristeza. Eu agora até posso dizer que é marco escombro, porque isso ficou um escombro. E a sabotagem para nós não nos interessa nada, o país não vai para frente. Isto já não é vandalismo, é sabotagem. Apesar do estado de degradação, o local ainda é ponto de encontro social. Atualmente, o espaço é frequentado por muitos jovens que aproveitam os fins de semana para partidas de futebol, por exemplo. Hoje viemos relembrar o nosso passado, uma vez que isso anteriormente já foi nosso campo, já foi nosso recinto. Já jogamos bolas aqui nos anos 99, 2000 até 2005, jogamos bola aqui. E visto que encontra-se do estado desagradável para nós, então viemos aqui recordar nosso passado novamente, né? Na base disso, está como alguns estádios se encontram em Angola, é falta de manutenção. Sabemos que o nosso governo tem estado a fazer um esforço enorme para construir, mas quer estádio, quer esses monumentos históricos, mas a falta de manutenções tem causado com que os nossos estádios, os nossos monumentos históricos ficam desta forma. Outro cenário que também encontramos no local são os amontoados de lixo. Os moradores alegam que a falta de fiscalização tem permitido a deposição de resíduos no espaço. Esse lixo quem deposita aqui são os moradores, mas por que os moradores têm feito isso? Porque aqui não há controle. Se o Estado realmente criar condições, né, para que haja
manutenção e haja mais controle, eu acho que isso não vai chegar até onde está. Quem frequenta o marco histórico, com frequência, é a favor de uma reabilitação, mas apela por outros espaços alternativos para os jovens. Aceite sim uma reabilitação por ser um monumento histórico. Por ser um monumento histórico há que respeitar sobre a história e tudo mais. Agora, ao reabilitar o marco histórico como sendo já o refúgio para muitos jovens, para não estarem vidas perdidas e tudo mais, todos os domingos a gente pega, sai de casa e já sabe que aqui temos jogos. São várias equipas, se a senhora puder ver, várias equipas aqui a jogar. Não é aceite também uma boa reabilitação e não ter um sítio para jogo. Atualmente as crianças todo dia ficam aqui no marco histórico, já não tem acontecido tantos acidentes nas nossas vias e tudo mais. As crianças sabem onde brincar. Face ao atual estado de degradação, a administração municipal do Kazenga garantiu que o marco histórico receberá ainda este ano algumas obras de requalificação. Com mais de 1.500 novas árvores plantadas, a falta de meios para a rega e a vandalização das plantas constituem as principais dificuldades para a preservação e desenvolvimento do plantio no município da Camama. A informação foi confirmada pelo diretor municipal do Ambiente no quadro da campanha de arborização realizada na localidade por ocasião dos 450 anos da cidade de Luanda. O relógio marcava 7h30 e os trabalhadores da administração municipal da Camama estavam prontos para mais uma jornada. Desta vez, reuniram-se para mais uma campanha de arborização. Na ocasião, o administrador em exercício, Luís Bessa de Campos, disse que a iniciativa tem como objetivo aumentar a cobertura verde na localidade e melhorar o ambiente. A plantação dessas árvores não só melhora o ambiente, mas também muda a imagem, o rosto do nosso município. Então, que os municípios também cuidem dessas árvores para que o nosso município, de um ponto de vista ambiental, tenha uma melhoria e visualmente também temos um município da Camama mais bonito. A seguir o programa de arborização de Luanda, estamos a plantar 450 árvores. Nós temos que dar o devido tratamento, não é? Isso vai ficar mesmo pela responsabilidade da administração, não é? Então vamos sempre visitar, vamos sempre estar aqui, visitar, fazer as devidas regas, não é? E vê-las a crescer. No âmbito das celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda, celebrados neste domingo, a administração municipal da Camama, através da Direção Municipal do Ambiente e Saneamento Básico, realizou uma campanha de arborização. O diretor municipal do Ambiente e Saneamento Básico, Luís Adão, avançou que neste dia foram plantadas mais de 300 acácias rubras. Nós temos esse nosso cartão postal que começa da rotunda da Camama e até a entrada do Quilamba, e foi nessa senda que nós decidimos hoje, para completar o aniversário da cidade de Luanda, plantar 450 acácias rubras. Nesse momento estamos em 300 e pouco, daqui a pouco terminamos. Temos o outro corredor ali do Quibabo e temos o corredor ainda do Caladula para fazermos. Atualmente, o município conta com mais de 1.500 árvores. Luís Adão informou que a falta de material para a rega e a vandalização constituem os principais desafios que enfrentam no âmbito da conservação e preservação. Camama está num bom caminho. Nós estávamos com uma dificuldade em equipamentos para a rega, porque o essencial no paisagismo e na arborização é a rega. E nós já conseguimos uma cisterna que esteve avariada, uma cisterna de água, e temos 3 motos cisterna para poder continuar a fazer a rega. E estamos também à busca de parceiros que vão nos fazer um paisagismo nesses separadores todos. Sendo o nosso cartão postal, nós vamos trabalhar nisso. Mas nós temos nesse momento 1.675 árvores consolidadas. Podíamos ter mais, podíamos ter 500, mas temos o problema da vandalização das árvores e temos o problema também de algumas árvores que secam, né? Sabe que o nosso solo não é assim muito fértil para árvores, então algumas árvores secaram e umas foram vandalizadas. Mas as 1.675 estão consolidadas. O responsável municipal do Ambiente e Saneamento Básico na Camama apela à colaboração de todos para a preservação
das árvores. Há crianças, às vezes, que não têm noção, pegam nas árvores, vão tirando aquelas pétalas e depois ficam a brincar, mas os adultos, pavo e ficam a ver. Outra situação, os próprios munícipes, nós já fizemos arborizações em frente à residência e o munícipe pode cuidar desta árvore, colocar num bidão de água, de dia sim, dia não. E é essa mensagem que nós temos que passar, que cada um pode fazer a sua parte, cuidar da sua árvore. Luanda, a cidade capital de Angola, completa hoje, 25 de janeiro, 450 anos. Neste dia especial, o Simão João propõe na reportagem a seguir uma visão de alguns dos patrimónios arquitetônicos de Luanda. Veja na reportagem. Luanda, 450 anos de história e cultura num único lugar. Durante 4 séculos e meio, a capital do país sofreu diferentes transformações, notadamente verificadas na unidade diversa do seu povo, nas propostas arquitetônicas que o seu desenvolvimento urbano apresenta. Nos séculos 17 e 18 foram construídas várias fortificações, como a Fortaleza do Morro de São Miguel, a de São Pedro da Barra, o Forte de São Francisco do Penedo, o de Nossa Senhora da Guia e o de São Antônio. Durante os séculos 18, 19 e 20, a urbe conheceu um grande desenvolvimento na arquitetura civil e religiosa de que são exemplo os palácios do antigo governo geral, o Paço Episcopal e a Igreja do Carmo. Mas não são só esses locais de referência obrigatória, como nos conta Domingos Lopes. A maior parte da arquitetura de que se fala, de que se pode ver atualmente, tem o seu começo, não é? Desde o tempo da implantação de Paulo Dias de Novas, no longínquo ano de 1575, e ela foi evoluindo, não é? Hoje Luanda é esse misto de arquitetura antiga com arquitetura moderna. Sabe que em cada época as leituras e as propostas temáticas da arquitetura são distintas. Portanto, é este convívio que Luanda tem nos tempos de hoje. O Largo do Lumês, que era o anterior largo do Dom Afonso Henriques, então o primeiro rei de Portugal, surgiu no quadro da implantação das vias estruturantes de Luanda e foi instalada a estátua de Dom Afonso Henriques, que depois dos ventos da Revolução para a Independência foi removida e foi-lhe atribuído um novo nome, que é o Largo do Lumês. Aí, bem próximo deste largo, também conhecido como Muta, foi demolida para fazer surgir não se sabe o quê, também faz parte dessa arquitetura antiga que orgulha Luanda como uma das cidades mais antigas a oeste do continente africano. Portanto, Luanda, sua gente, sua cultura, sua identidade própria é esta, nos 450 anos, que todos nós temos que cuidar para que ela possa continuar a ser uma das pérolas, uma das cidades que nós podemos considerar pérolas do continente africano, de modo que preservar o patrimônio cultural é preservar elementos da nossa história, da nossa identidade, e luandenses cuidemos do nosso patrimônio. Os mais jovens, por sinal, também conhecem um pouco sobre alguns locais que contam a história de Luanda, como é o Largo do Bailezão. O Bailezão durante muito tempo serviu para explorar, onde também as pessoas se concentravam para traçar ideias, explorar a natureza e, no ponto de vista geográfico, aproveitar o lugar para outros fins. Dizer também que o balizão, este termo balizão,
vem de, traduzindo, que é gelado, porque daqui saía gelado, porque naquele período houve uma classe operária a operar nesse local, então produzia-se esse gelado, e esse gelado chegava para diversos pontos da cidade de Luanda. E assim ficou marcado o balizão. O nome balizão veio do facto de ter havido aí uma casa que vendia balizão, né? Que era ponto de referência dos luandenses que vinham à Baixa de Luanda, que vinham contactar as instituições ou que estavam de passagem para a ilha de Luanda. Portanto, ficou conhecido como Largo do Balizão por causa precisamente desta casa que vendia o famoso balizão de Luanda. Hoje é o Largo Amizade Angola e Cuba, é homenagem aos internacionalistas cubanos que estiveram aqui nos ajudar a alcançar a independência e a preservar a paz e a soberania da Angola. Em razão de múltiplos fatores, entre os quais o êxodo rural, ela cresce de forma acentuada nas zonas periurbanas, muitas vezes à margem dos moldes da administração local. Um fenômeno também verificado nos primórdios da sua fundação, com o surgimento dos bairros coqueiros, Operário, Bungo e Ngombota. A Baía de Luanda, hoje, é uma referência obrigatória dos luandenses e cidadãos estrangeiros. No ponto de vista arquitetônico, o balizão é marcado por fortes construções da era colonial e porque o próprio balizão também foi centro de recepção de alguns colonos portugueses que aqui habitaram, tanto o balizão, os coqueiros, como podemos ver as estruturas que aqui estão, é mesmo da era colonial. E a paróquia da Sagrada Família foi palco da missa solene por ocasião dos 450 anos de existência da cidade capital. Durante a homilia, o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, exortou que se tenha um olhar atento na criação de condições de trabalho, saúde e educação para os habitantes. Na missa campal, a missa campal contou com a presença de várias entidades governamentais e eclesiásticas. Cânticos e orações de ação de graças marcaram a missa solene dos 450 anos da cidade de Luanda. A celebração eucarística, presidida pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, e concelebrada pelo núncio apostólico em Angola, Dom Crispim do Biel, e vários sacerdotes do clero arquidiocesano de Luanda. Os presentes ouviram atentamente a homilia do arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, com uma mensagem voltada à criação de condições básicas de acordo com as necessidades dos habitantes. Esta cidade que estamos a celebrar hoje, no seu grande jubileu de 450 anos, quase meio milénio, a criação de condições sempre melhores de trabalho, de acordo com as necessidades das pessoas, com saúde, com educação, com lazer, com transportes, com segurança e outros bens que tornam a vida humana digna. Por isso o homem saiu da caverna, o homem deixou de percorrer as florestas
de se refugiar em lugares inóspitos e foi construindo espaços, ambientes agradáveis, como são as vilas, como são as aldeias, como são as cidades. Ou, falando para nós aqui em África, como deveriam ser as aldeias, as vilas e as cidades. Mas há este esforço, E como sonho, já não se diz, explosivo. Viver com dignidade, viver com serenidade é o sentimento mais natural no coração do ser humano. O prelado apelou às famílias para que evitem práticas que ferem a dignidade da pessoa humana. A todos serve e a todos se destina. É um projeto comunitário, projeto comum, que convida cada geração no seu tempo a dar o seu contributo, a participar desta obra comum que nos acompanha e compromete. Ao nascimento das cidades estão ligados os conselhos de notáveis. Há um escritor nosso, Aires de Almeida Santos. A bispa da Igreja Anglicana, Filomena Estevão, e o bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar Domingos, reiteraram que este momento formar mentalidade, que as famílias vivam segurança, proteção e que não sejam violentados por aqueles que supostamente deveriam cuidar. Por isso é nossa missão. É preciso amarmos-nos uns aos outros, porque essa é a força maior que vai transformar o nosso mundo e a nossa sociedade. A ministra da Educação, Luísa Grilo, bem como a provedora de Justiça, Lorbela Araújo, sublinharam que mais do que celebrar é um momento de reflexão. Que hoje o Espírito Santo desça sobre cada um de nós luandenses e possamos repensar as nossas atitudes, o nosso compromisso para com a nossa sociedade, a nossa comunidade. Temos que nos unir, temos que deixar de ser falsos, temos que ser humildes, temos que acabar com a corrupção, temos que acabar com a pobreza, temos que dar exemplo. Deus é o único, os cidadãos de Luanda e todos aqueles que mesmo não são de Luanda, mas vivem aqui, devem respeitar a cidade. Cidade limpa, união, humildade, ajuda a todos. Fiéis das 53 paróquias da Arquidiocese de Luanda e das igrejas metodista, anglicana, entre outras, participaram da missa solene das celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda, que decorreu na manhã deste domingo na paróquia da Sagrada Família e culminou com o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos, que teve início no dia 17 deste mês. A celebração eucarística contou com a presença de entidades governamentais e eclesiásticas. Vamos agora olhar para os temas que marcaram a semana. Recebo o Comunho da Rosa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Já é uma presença habitual aqui neste espaço. Sim. E também Mário Saveto. Boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Sim, e é por Luanda que começamos. Hoje, Luanda assinala 450 anos de existência. Que cidade é que temos hoje, Comunho? Bom, temos uma cidade... Mais uma vez, boa noite. Boa noite ao Mário. Temos uma cidade quase cosmopolita, que nós, em Luanda, nós temos uma cidade de contraste, nós temos coisas muito boas, mas também temos coisas muito más. Nós conseguimos evoluir muito em algumas coisas, em alguns serviços que são prestados com alguma qualidade já, e vemos, por isso, serem aprovados, inclusive por visitantes estrangeiros,
que já tem alguma exigência em termos de serviços, mas também temos outras coisas que são de bradar os seus. Por isso é que chamo é uma cidade de contrastes, porque temos do pior e do melhor. Mário Saveto, quais são os principais problemas que ainda assolam Luanda e será que estes problemas têm para já solução? Certo, Luanda tem muitos problemas e boa noite, Dr. Camoenho. A questão que se prende é, dentro dos problemas, realmente há soluções. Começando exatamente com o problema da água, da luz, do saneamento. Olha, fala-se que de 61 até hoje Luanda não está preparado para receber chuvas. Estamos a falar do problema do urbanismo, da planificação lá do espaço. Mas uma das soluções credíveis e viáveis era repensarmos Luanda. Estamos a falar de 450 anos. Mas repensar Luanda em que sentido? Em todos os aspectos que achamos que ainda precisamos melhorar. Vamos ver sistema da água, sistema da luz, vamos falar da energia elétrica, vamos falar das estradas, vamos falar do sistema rodoviário da própria Luanda, também o problema da fome. E sabe-se que hoje, por conta da divisão político-administrativa, Luanda perdeu quase 80% da produção, porque quase ficou na outra província nova criada, e entendemos que é desafio, porque por Luanda abriga muita população, e era um momento oportuno de repensarmos aquilo que devia ser estratégia para melhor produzirmos e criarmos a autossuficiência, porque as famílias hoje vivem dificuldade e precisam de algum apoio do Estado também. Não basta pensarmos naquilo que devia ser somente a solução. Também pensamos no conceito de produtividade. Luanda cresceu muito, hoje temos muitas centralidades, muitos condomínios, mas não levou consigo os serviços. Ainda temos dificuldade de concentração de serviços numa única zona. Estou a falar da zona nobre da Mutamba, e que os serviços estão lá. As pessoas têm de sair nas cidades e nos condomínios para recorrerem à cidade nobre. Quer dizer que perde-se muito. Entendemos que hoje, por exemplo, o problema do engarrafamento em Luanda não é excesso de viatura, isso está muito mais provado. É a concentração dos serviços num único sítio. As pessoas, quando descem, temos engarrafamento. E quando subimos, acho que temos que agora repensar. As cidades já existem, as cidades já existem, então vamos começar a descongestionar os serviços. 2, 3 ministérios, passamos para uma das cidades. E minimizamos o custo das pessoas que têm que sair, porque as pessoas que vão lá estar vão produzir e vão engrandecer para o bem comum, para aquilo que vai ser a estratégia do aumento do PIB, e criamos mais receita para o próprio Estado. Muito bem. Como eu já olhando aqui para a questão da degradação do património arquitetônico e também da descaracterização da cidade, qual é o rosto de Luanda verdadeiramente? O que temos hoje, a olhar um pouco para aquilo que os exemplos aqui que Mário Saveto apresentou, na sua perspectiva. A minha perspectiva, Luanda tem o Ex-Libris, né, que todo mundo conhece, e é praticamente o postal de Angola hoje para o mundo, que é a Avenida 4 de Fevereiro, né, que é a Avenida Marginal. Esse é o grande postal de Luanda. Mas temos, se entrarmos um pouco por essa zona, vemos que tem edifícios abandonados, edifícios novos, temos casas do século XVIII ainda, mas temos edifícios recentemente construídos. Portanto, nós temos aqui uma confluência de situações que quem hoje administra Luanda deve olhar com alguma atenção. Não basta falarmos citarmos o número 450 como é um número redondo, é bonito, mas é preciso olhar para o que é que ele nos remete, a que é que esse número nos remete. Luanda continua com os mesmos problemas que o Dr. Mário agora disse, que tem a ver com mobilidade urbana, planeamento urbano, acesso à água potável em algumas zonas, energia elétrica, comunicações ou telecomunicações. Nós temos zonas de Luanda em que você fala normalmente ao telefone, tem internet, mas tem outras zonas de Luanda sem rede. Sem rede. E daí os contrastes que eu me referi no princípio. Por isso é que eu digo que Luanda precisa de atacar os seus problemas de forma estrutural. O problema da mobilidade urbana, que o Dr. Mário ainda falou dos engarrafamentos, as enchentes no trânsito,
devem ser resolvidos com um meio de transporte de massas. As pessoas falam do metro de superfície e pensam que é digamos assim, um luxo, mas não é um luxo, é mesmo uma necessidade. Luanda precisa hoje, por causa das suas características, precisa hoje de um meio de transporte de massa. O comboio que nós temos não resolve. Precisamos de um meio rápido, do transporte rápido, que consiga mover muita gente ao mesmo tempo e num curto espaço de tempo. Porque disse agora há pouco, Dr. Mário, que não é excesso de viaturas nas estradas. É verdade. Nós temos estradas principais, ok, não estão em boas condições, mas também temos muitas estradas secundárias, até terciárias, que estão completamente abandonadas. E vão sendo ocupadas até com construções de casas. Então, Luanda tem essas coisas. Nós precisamos atacar esses problemas de forma muito direta e de forma muito pragmática. Mobilidade urbana, nós temos também problemas da atividade econômica informal, nós temos muita gente na rua. Quem olha para Luanda, essa é uma fotografia que é preciso que as pessoas façam também todos os dias. Nós temos muita gente na rua. Não é só o desemprego, é falta de ocupação. Estão a fazer negócios. Estão paradas aí. Muitas deles até têm viaturas próprias. Também estão a disputar no trânsito. Quer dizer, quem está aí para o trabalho, para uma empresa, para uma instituição, também disputa com alguém que lá fica sentado, o King, lá com o matocheiro, sei lá. Quer dizer, nós temos uma atividade informal também com alguma relevância que é preciso colocar também na caricatura de Luanda. E temos outros problemas. Nós temos problemas do sistema de saúde, nós temos hospitais de referência, ok, em que as pessoas ainda dormem, têm que pernoitar fora dos hospitais. Esse problema ainda existe. E que vamos... São realmente vários desafios. Não é? Mas o que eu queria assinalar aqui é o seguinte. É preciso também dar os parabéns a esse governador de Luanda, que tem feito um trabalho extraordinário, porque parece que nós não estamos em crise, mas estamos em crise económica, há escassez de recursos, mas as obras não param. Nós hoje conseguimos ver obras aqui e ali, obras a serem realizadas, isso é que é muito importante. Ou seja, termos um governador capaz de mobilizar recursos, seja lá de que forma for, mas consegue meter a máquina a funcionar, dá-nos a impressão de que alguém não dorme, de facto, até que os problemas de Luanda, que são inúmeros, terminem. Portanto, eu dou os parabéns ao governador de Luanda por isso. Muito bem. Vamos então avançar para um outro tema. Está inaugurada a indústria de montagem de automóveis da Opaia Motors, uma aposta que chega para somar na diversificação económica do país. Mário, que análise é que faz da industrialização em Angola e a oferta da matéria-prima? Primeiro devemos parabenizar e louvar a iniciativa do Estado em descentralizar este importante projeto. Estamos a falar de um projeto que o privado vai fazer a gestão e com um teto aproximado de quase 120 milhões de dólares que foi cá investido. Em fórum normal, a Ratio nos traz mais de 1.500 empregos diretos e 3.500 empregos indiretos. Isto mostra, mais uma vez, que os privados vêm fazendo o seu verdadeiro papel. Ou seja, em grandes economias, fica aqui pasmado o crescimento e desenvolvimento daquilo que deve ser a perspectiva macroeconômica, começa com o privado. O privado vai incentivar a iniciativa de desenvolvimento deste projeto industrial e por ela vai pagar imposto ao Estado, rendimento de trabalho, vai criar e gerar emprego, vai dar poder às famílias. É mais um projeto que vai minimizar as questões de importação, sobretudo no quesito viatura, e vamos querer que, pelo menos, os preços sejam ao nível da estabilidade local, porque há necessidade de vermos isso. Mais do que nunca queremos ver agora a produção de quantas viaturas vão ser feitas, diária, mensal, semanal, para termos hipoteticamente algum dado curioso. É importante também analisarmos que já temos aqui um leque de concessionárias
e que vem de que maneira retirar o conceito do monopólio. Precisamos agora ver mais concorrentes no mercado e vermos aquilo que nós economistas chamamos de conceito de qualidade do produto e o equilíbrio no preço. Muito bem. Comonho, qual é o potencial para a criatividade, pesquisa e desenvolvimento da indústria automóvel genuinamente angolana? Pode-se sonhar com um carro integralmente desenvolvido cá no nosso país? Sonhar, não é proibido sonhar, nós podemos sonhar, claro. Mas antes de responder concretamente a sua questão, Manuela, vou só dar aqui uma questão levantada aqui pelo Dr. Mário. Nós acompanhamos a inauguração dessa importante a unidade industrial em Viana, e a mim chamou a atenção o seguinte: a agenda ou a estratégia nacional de eletromobilidade, né, que introduz, digamos assim, os carros elétricos e semi-elétricos em Angola, ela foi introduzida por decreto. O decreto 227/24 de 30 de outubro. É que, no fundo, conforma toda a estratégia nacional de introdução de carros elétricos em Angola. E ela foca-se em dois aspectos muito importantes, que são os transportes públicos e uma rede nacional de carregadores. Nós estamos a falar de montagem de carros elétricos, mas nos esquecemos que já existem aqui carros elétricos em Angola e estão a atravessar uma dificuldade acrescida porque não se deu-se o primeiro passo, ou seja, criou-se a estratégia nacional e agora temos um operador a colocar um importante investimento na montagem de carros. Ou seja, está-se à espera que entrem carros a circular nas nossas estradas. Mas temos a situação do Sistema Nacional de Carregadores, que no fundo é um empecilho à própria introdução dos carros. Aliás, nós acompanhamos a reportagem mesmo daqui da Girassol, ouvimos os responsáveis do projeto dizerem isso. Sem a rede de carregadores, né, não existirão carros a circular em Luanda, pelo menos em massa, assim como nós pretendemos. Portanto, é importante que, no quadro dessa estratégia nacional, que já existe desde 2024, se dê mais força ao carregamento. E em relação ainda à questão do carregamento de energia para esses carros, hoje surgiu um desafio novo, que é a informalidade na venda, inclusive, dos cartões. Se calhar o pessoal não sabe disso, mas os carros elétricos, para circularem, precisam de um cartão, como os telefones. E nós hoje já temos cartões a serem vendidos no mercado informal. Ou seja, há um conjunto de desafios que se colocam a investimentos importantes como este. Devemos dar a felicitar o nosso amigo Capaia, né? Por ter feito... É um empresário visionário jovem e merece as nossas felicitações pelo investimento por ser visionário nesse sentido. Vamos avançar para um outro tema, e por sinal o último, as reformas do setor elétrico nacional. O país tem condições para iniciativas privadas no negócio da produção e distribuição de energia elétrica, quando quase metade dos angolanos ainda não beneficiam do serviço? Pois, o assunto que estava a falar toca justamente nessa situação, porque nós temos um sistema elétrico que precisa justamente de operadores privados, mas precisa muito do investimento público. Tudo bem que a tutela, o Ministério da Energia e Águas, numa reunião importante que realizou recentemente, anunciou que está em condições, agora sim, de entrar uma entidade reguladora que vai fora, digamos assim, do campo de atuação do Ministério, atuar na regulação do setor. Mas a verdade é essa, é que nós temos, de facto, ainda muita gente que não tem acesso à energia elétrica de forma regular, né? E nós precisamos de cobrir esse déficit. Acho que o problema já não está na produção, está na distribuição. Eu acho que as autoridades angolanas continuam empenhadas nisso. Muito bem. A mesma pergunta para si, Mário. Qual é a sua visão? Pronto. É importante que o privado complete o próprio Estado. E mais do que nunca ficou aqui pasmado que muitas das dificuldades e deficiências que fomos tendo com o problema
da distribuição, tendia mesmo um privado ir ao encontro do consumidor final e dizer o valor, o efeito e a necessidade pelo qual devemos expandir a distribuição da energia, sobretudo ao cidadão comum. Muito bem. Já mesmo para fechar rapidamente, se possível em 30 segundos, um olhar rápido para as taxas de câmbio do BNA e também as de juro e ainda o acompanhamento que os bancos comerciais têm dado neste processo, como é? Acho que essa é uma medida muito importante que o Banco Nacional, o Banco Central dá, mas é preciso que os bancos comerciais acompanhem essa dinâmica, digamos assim, do Banco Central, porque nós aqui, os clientes finais, digamos assim, da atividade bancária, precisamos de créditos, precisamos de em condições mais favoráveis, né? A economia precisa de ser dinamizada e essas medidas tomadas agora pelo Banco Central ajudam, sim, facilitam e muito as operações intrabancárias entre bancos, mas também precisam de ajudar, precisam de se refletir, impactar mais no dia a dia das pessoas, das famílias, das empresas, porque não me parece que seja uma decisão feliz, ou que será uma decisão feliz se não tivermos esse resultado no dia a dia das famílias angolanas. Mário Saavedra? A política é interessante e o órgão que regula esta posição veio mais uma vez mostrar a necessidade do baixar das taxas junto do próprio banco coordenador. Mas, como disse bem o Comunho, e vou fazer aqui um reforço, é importante que as baixas taxas que se tenha venham impactar significativamente, sobretudo, aos bancos comerciais na excedência de crédito às empresas e às famílias. Porque os bancos sobrevivem disso e têm taxas baixas, por que não cedem? O que está a acontecer? Deve haver mais fiscalização. Precisamos ir ao fundo para perceber, porque nós temos que ter benefício direto do banco, porque as taxas já nos favorecem. Muito bem. Muito obrigada aos dois por estes minutos aqui a analisar estes temas que marcaram a semana e até uma próxima ocasião. Obrigado, Manuela. Sempre à vossa disposição. Boa noite. E a análise aos principais temas que marcaram a semana leva-nos à primeira paragem neste Domingo Notícias. Veja no próximo bloco as novidades do desporto e outros assuntos em destaque no seu Domingo Notícias. Voltamos já a seguir. De volta à informação no Domingo Notícias, o Conselho Superior da Magistratura Judicial comunica a abertura do concurso público de ingresso externo para o preenchimento de 556 vagas de funcionários judiciais nos tribunais de comarca de todas as províncias judiciais de Angola. Segundo os termos de referência do concurso publicado no site oficial do CSMJ, o procedimento contempla 50 vagas para escrivão de direito de terceira classe, 60 vagas para ajudante de escrivão de direito de terceira classe e 446 vagas para oficial de diligências de terceira classe, estando 2% do total reservados a pessoas com deficiência nos termos da lei. As vagas encontram-se distribuídas pelos tribunais de comarca das 21 províncias do país, com maior incidência nas zonas com maior demanda processual. A província de Luanda concentra o maior número de vagas, com destaque para os tribunais de comarca de Belas, Viana e Luanda. As candidaturas devem ser submetidas exclusivamente através do website oficial www.csmj.ao. Avançamos para a página desportiva. O Petro de Luanda perdeu por 2-0 frente ao State Million do Mali em partida pontual a terceira jornada do Grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões de África. A primeira parte do encontro terminou empatado a 0 para o representante angolano nesta prova de clubes da Confederação Africana de Futebol, CAF. Na segunda parte, o representante maliano apontou 2 golos pelo avançado camaronês Tadus Ngeke,
aos 54 minutos e depois pelo atacante maliano Mamadou Traoré aos 59 minutos. Com a derrota, o Petro de Luanda caiu para a terceira posição do grupo D com 4 pontos. O Stade Malien com 7 pontos comanda a série. O Esperance de Tunis segura o segundo posto com 5 pontos, ao passo que o último do grupo D é o Simba da Tanzânia, sem nenhum ponto. O Real Madrid venceu o Villarreal por 2-0 no segmento da Ronda 21 da La Liga. No outro duelo, o Rayo Vallecano, do angolano Randin Teca, baqueou por 1-3 diante do Osasuna. Tempo para analisar o desporto no Domingo Notícias e está connosco o Aquá. Aquá, boa noite e bem-vindo. Obrigado, Manuela. Boa noite, Manuela. Aquá, começamos por olhar para este resultado na fase de grupos da Liga dos Campeões de África. O Petro perdeu. Como é que analisa esta performance do Petro de Luanda? Bem, Manuela, é um mau resultado para o Petro de Luanda, uma vez que de primeiro passa para terceiro lugar, já que o Stade Malien de Mali acaba por assumir a liderança e o Esperance de Tunis está na segunda posição. Esperávamos nós que o Petro conseguisse no mínimo um empate para estar ainda ali na segunda posição, mas infelizmente assim não aconteceu. O Petro sofreu 2 golos em menos de 5 minutos e não conseguiu fazer um golo que lhe galvanizasse para conseguir lutar pelo menos para o empate. É mau, mas vamos esperar que nos próximos jogos o Petro consiga ganhar, a ver se ou consegue chegar à primeira posição ou no mínimo à segunda posição para passar para outra fase. O que é que acha que esteve mal nesta partida, olhando para o Petro de Luanda, e que aspectos técnicos se calhar é que precisa melhorar nos próximos jogos? Bem, eu acho que as falhas cometidas pelos jogadores do Petro, o facto de terem sofrido a forma como sofreram os 2 gols em pouco tempo, isso acabou por atrapalhar aquilo que eram os objetivos do Petro, uma vez que o Flávio, quando falava para a conferência de imprensa, dizia muito bem que a esperança de Mali, o Stade forte do Stade Malien, daí é que não se conseguiu a vitória. Que Petro de Luanda podemos esperar ter nos próximos jogos? Bem, Manuela, esperar um Petro de Luanda vitorioso. É bem verdade que se perdeu 3 pontos, mas ainda o Petro tem tudo em aberto, terá que lutar para ganhar os próximos 2 jogos em casa, que é mesmo com o Stade Malien e depois com o Simba da Tanzânia, e claro que terá uma deslocação difícil para a Tunísia contra o Esperance de Tunis, e no jogo contra o Esperance de Tunis, no mínimo, conseguir um empate. Se não conseguir ganhar, no mínimo, conseguir um empate e não perder, é de certeza que o Petro estará na outra fase. De África para a Europa, vamos agora para a Espanha, precisamente a olhar para a Ronda 21 da La Liga, onde o Real Madrid venceu o Villarreal por 2-0. Como é que olha para este resultado? Bem, a La Liga, a Villarreal, na qual conseguiu ganhar 2-0, as coisas estavam no primeiro tempo muito complicadas para o Real Madrid, mas no segundo tempo, felizmente, o Mbappé, que tem sido o abono de família do Real Madrid, conseguiu fazer 2 golos e reacendendo ainda mais a luta pela liderança. E o Rayo Vallecano, numa outra partida do angolano Randin Teca, perdeu diante do Osasuna. Sim, infelizmente nos jogos a equipa melhora e consiga bons resultados. Muito bem, Aquá, muito obrigado por estes minutos. E amanhã, de certeza, vai estar aqui a analisar outros assuntos. Vai trazer o resumo completo das principais partidas no Desporto na Rede. Com certeza, Manuela. Amanhã às 12 horas estaremos nós aqui no Desporto na Rede. Muito bem. Boa noite. Obrigado. Vamos a mais uma pausa. Voltamos em instantes com outras para lhe contar. Até já.
Quase 100 mil pessoas estão em centros de abrigo em Moçambique devido às cheias que afetam 652.189 pessoas desde 7 de janeiro, com 12 mortos, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres. É destaque na página internacional. As cheias que se registaram em vários pontos do país afetaram o equivalente a 141.317 famílias, com registro de 3.445 casas parcialmente destruídas, 767 totalmente destruídas e 153.417 inundadas, agravando o último balanço de sábado. Os dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres referem ainda 45 feridos e 4 desaparecidos na sequência destas cheias em cerca de 15 dias, numa altura em que centenas de famílias continuam sitiadas a aguardar resgate, sobretudo no sul de Moçambique. Desde o início da época das chuvas em outubro, incluindo as últimas 2 semanas de cheias, já morreram 131 pessoas em Moçambique, além de 144 feridos, e 779.528 pessoas foram afetadas, segundo os dados do INGD. Nos Estados Unidos, os estados do Tennessee, Texas, Mississippi e Louisiana, no sul, registraram o maior número de clientes residenciais e comerciais sem eletricidade, cada um com mais de 100 mil depois de a tempestade ter deixado neve e chuva gelada na região. Uma tempestade de inverno de grandes proporções está neste domingo a avançar para o nordeste dos Estados Unidos, após fortes nevões no centro do país, com cortes de energia e de transportes a afetar milhões de pessoas. O Serviço Meteorológico Nacional alertou para a queda de neve abundante e a acumulação de gelo com potenciais consequências catastróficas à escala local, desde as planícies do sul até ao litoral atlântico. 86 pessoas foram detidas em Londres por suspeita de invasão a uma prisão, pois um grupo de manifestantes ter entrado no recinto em solidariedade a um recluso pró-Palestina em greve de fome. Um porta-voz do Ministério da Justiça descreveu o incidente como profundamente preocupante. O homem conhecido como Muhammad Umer Khalid está detido e em greve de fome há mais de 2 semanas, segundo a Organização dos Prisioneiros da Palestina. Outros ativistas têm estado em greve de fome nos últimos meses, enquanto aguardam julgamento por invasão de propriedade e vandalismo cometidos em nome da Palestine Action, antes da organização ser proibida no Reino Unido, ao abrigo da legislação antiterrorista. O Plano Nacional de Leitura, um projeto voltado ao incentivo à leitura desde tenra idade. Nós, as crianças da escola, estavam esperando o consentimento do projeto. O projeto, que nasce do Plano Nacional de Leitura de Angola 2024-2027, Plano Leitura, instituído pelo Decreto Presidencial número 247/24, visa massificar o hábito da leitura e escrita, desde a infância até a idade adulta, alinhando-se ao desenvolvimento social e econômico do país. Essa é a nossa escola, é a mais bonita. No município do Quilamba, a iniciativa chega com o propósito de alcançar todas as escolas da região. É um projeto que vai incidir sobre o trabalho que é realizado em sala de aulas pelos nossos professores a nível das escolas do município e visa criar momentos e atrativos para levar os nossos alunos do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário a estimular o hábito pela leitura, pela escrita e pelo desenvolvimento do pensamento crítico. Portanto, nós pretendemos com isso abrir, assim de forma mais clara, abrir as mentes das nossas crianças para aquilo que são as atividades essenciais para o seu desenvolvimento intelectual. Segundo o diretor municipal da Educação do Quilamba, o projeto vai funcionar por fases, sendo que na primeira, as escolas passarão a promover concursos de leitura, escrita e teatro. Já na segunda, os estudantes passarão na categoria municipal, onde será feita a avaliação do melhor aluno em leitura. Aos nossos meninos é dedicação, empenho e muita disciplina.
Aos pais e encarregados da educação, que são nossos parceiros diretos, devem apoiar psicológica e materialmente para que as crianças se sintam confortáveis a integrarem esse projeto, para que elas se sintam motivadas a assumir esses desafios. Alinhada à iniciativa do Plano Leitura, a zona encontrou outras formas de dinamizar o incentivo pela escrita. O Cambaleia. Promoverem a leitura. E nós, Quilamba, instituímos o projeto para desenvolvermos concursos de leitura, concurso de escrita criativa, onde nós vamos desafiar os nossos meninos a escreverem textos. E com estes, nós formamos a primeira coletânea a nível do nosso município. Um inquérito do Instituto Nacional de Estatística revela que o ensino primário de adultos registra uma taxa de alfabetização da população com 15 ou mais anos de idade em 76%. Neste sentido, o Executivo reconhece a necessidade da implementação de mecanismos para o aumento da taxa de alfabetização da população através do fomento da expansão do livro, da leitura e da escrita de forma coordenada, com vista a melhorar os resultados da avaliação da leitura e da escrita a nível nacional. Teve início neste sábado o concurso Pintar Rangel, focado em despertar nas crianças o gosto pelas artes plásticas. A iniciativa é da Fundação Obra Bela e da Casa da Cultura do Rangel. O município do Rangel, por meio dos munícipes, tem desenvolvido vários projetos sociais inclusivos e desta vez aconteceu o Pintar Rangel, com a realização da Casa da Cultura do Rangel, Gingambande, que envolveu 20 crianças dos 11 aos 14 anos para mostrarem o seu potencial na arte de pintar. Este encarregado de educação mostrou satisfação com a iniciativa deste projeto. É uma situação de autoestima, isso levantou até a minha moral. E mais uma vez aprendi que é de pequeno que se torce o pepino. Isso quer dizer que desde criança devemos orientar os nossos filhos para nós saber o que eles serão no futuro. Isso quer dizer que meu filho vai ser um futuro artista plástico e um desenhador realista. Desde pequeno, ele desde que começou a fazer a primeira classe, pintava sempre em casa. Então isso me despertou uma atenção. Eu sou aquele pai que dizem pai galinha. Eu sou muito fanático e acompanho muito o desenvolvimento do meu filho. Os meninos vão pintar sítios históricos e figuras emblemáticas do município do Rangel. Hoje, no lançamento, estão a participar 20 crianças provenientes de algumas escolas do município do Rangel e também da comunidade do Rangel. Fomos buscar um número dividido entre a comunidade e as escolas para dar às crianças a possibilidade de participar então deste lançamento do Pintar Rangel. O Pintar Rangel vem para incentivar as nossas crianças ao hábito da pintura, para incentivar as nossas crianças ao gosto pelas artes plásticas, pela pintura e Pintar Rangel, porque nós queremos trazer aqui a história do Rangel. A história do Rangel, eles pintam aquilo que são os sítios históricos e também as figuras emblemáticas do nosso Rangel. Só a título de exemplo, falar aqui do edifício Dona Amália, o próprio estádio da Cidadela, o Hospital Américo Boa Vida, são sítios históricos do nosso Rangel, como por exemplo Mateus Pelé de Zangado, o nosso Flávio Amado, da área do desporto, o angolano que marcou o golo no Mundial. O objetivo nasce para que se transporte o conhecimento desses bens, desses monumentos, destes sítios aos mais novos. Na medida que eles vão crescendo, vão conhecendo alguns monumentos e vão tendo conhecimento de algumas figuras arquitetônicas do bairro em que residem. Hoje foi alargada desta primeira edição do Pintar Rangel, que vai ser uma atividade mensal. Os quadros, depois de pintados, vão estar em exposição em várias escolas do município. Os trabalhos que estes meninos vão aqui fazer, nós depois vamos dar o devido tratamento, colocá-las em quadro para depois fazer uma exposição e levar esta exposição nas várias escolas do município, de formas a incentivar as outras crianças a participarem nas próximas edições, que esta é uma atividade que começa agora, mas ela é de caráter contínuo. Nós vamos passar em todos os pontos do município do Rangel, levando este projeto. Durante o concurso foram entregues certificados de participação.
Foram premiados 7 crianças em 2 categorias, na retrato e edifício. Elas receberam de prémio uma mochila com vários materiais didáticos. Em terceiro lugar, na categoria edifício, ficou a pintura do prédio que deu nome à Rua da Dona Amália. O segundo, na categoria retrato, foi pintado o cantor Voto Gonçalves. E, finalmente, o primeiro lugar, na categoria edifício, com a Igreja Nossa Senhora do Fátima a fechar esta atividade. Desenho o prédio de Dona Amália. Esse sentimento de felicidade, alegria, e me sinto muito orgulhosa por ter participado. Fiquei muito feliz e também estou agradecida por vir até aqui e fazer uma boa ação. Atenção, alunos da Casa da Cultura e também eu fico agradecido por meu professor de desenho, vem de Casa da Cultura. Muito obrigado. Papás e mamás, a partir de hoje, como disse, devem solicitar a Casa da Cultura do Rangel Gingambande para que elas desenhe a nossa cena da igreja. A Casa da Cultura do Rangel Gingambande comprometeu-se em lecionar aulas de desenho gratuitas para todas as crianças do município. Está tudo dito e mostrado no seu Domingo Notícias. Obrigada pela sua companhia. Continuação de uma ótima noite de domingo agradável. Fique bem, fique em paz.